Hoje, como nós falamos no início do programa, retomam as aulas nas escolas estaduais. Nas escolas particulares, desde semana passada, os alunos já voltaram para as aulas. Em algumas escolas, essa retomada está sendo hoje. E o ano letivo de 2025 tem uma nova mudança, né? Agora, os alunos não terão acesso ao celular. Foi sancionada uma lei que proíbe o uso de celular nas escolas. Para a gente debater um pouco mais esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tribuna o professor de Filosofia, Ética e Inteligência Artificial, Douglas Remonato. Tribuna Entrevista. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Tribuna, boa semana. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Professor, explica para a gente como é que vai funcionar essa lei. Em algumas escolas, os professores já tinham criado uma espécie de caixinha, né? Onde deixavam os aparelhos celulares no início das aulas, os alunos deixavam e pegavam ao final. Agora, com essa lei sancionada, nem isso vai ser permitido? Na verdade, a lei, ela diz que o celular fica totalmente restrito e proibido até o 5º ano do fundamental. Então aí até essa idade realmente a criança ela não pode nem, ou não deveria, né, levar nem mesmo o celular para a escola. A partir daí a gente tem adaptações, né? A gente sabe que os alunos, eles muitas vezes pagam um lanche ou avisam os pais com o celular. Então esses alunos eles não vão ter acesso ao celular, né? A lei, na verdade a gente simplifica, mas ela restringe até essa idade, e a partir daí ela direciona para o não uso e a proibição em sala de aula e, de preferência, na escola. Mas a gente sabe que na hora do intervalo, para compra de lanches, ou como eu falei, até para ir embora, para chegar, isso vai estar muito mais a cargo de cada escola, como que vai organizar isso. Como que a proibição acontece de fato, seja nas escolas públicas, seja na escola salesiana onde eu dou aula, durante o início das aulas, ter uma caixinha onde o aluno coloca lá e a partir daquele momento ele não tem acesso nenhum ao celular. Então, para deixar claro então, professor, se me permite, a proibição do uso de celular é na escola ou é dentro da sala de aula? A lei proíbe o uso até o 5º ano do fundamental de maneira irrestrita. Na escola? Na escola. Né? Não vai poder usar nem no intervalo? Sim, até o 5º ano do fundamental, né? O que nós, como pais, sabemos que é uma coisa um pouco lógica, né? Sim. A partir daí, a recomendação é a proibição em uso em sala de aula. Justo. Né? O que a gente vê, na verdade, e isso acontece por a gente ainda estar aprendendo a lidar com tudo isso, com a tecnologia, é a falência da própria família conseguir isso. Né? Então, a família não consegue essa autoridade. Isso já acontece há muito tempo, já aconteceu na década de 90 com outros fatores, né, com roupas, que a família às vezes pedia para a escola proibir, né? Agora isso está passando para os celulares. O que acontece, por exemplo, para dar um exemplo, né, em escolas particulares, especificamente na rede salesiana, é que há 2 anos já isso está sendo implementado, né? E aí, a partir daí, houve não só uma melhora das notas dos adolescentes, né, mas também houve até mesmo esses próprios adolescentes dizendo que gostaram, porque a partir daqui eles conseguem sim concentrar mais na sala de aula, eles têm menos distrações e até conseguem um encontro maior com os colegas. Interação. Né? Então isso, ano passado eu passei em todas as salas de aula e conversei com eles e esse foi o retorno, em que eles mesmos, apesar da controvérsia, haviam gostado, havia uma melhora. Claro que eles não são a favor, se você perguntar para qualquer adolescente, de tirar o celular do uso do intervalo, né, alguma coisa assim. Mas em sala de aula, os próprios adolescentes reconhecem, depois de um tempo de adaptação, que aquilo é um benefício. Mas e os computadores de mão? E os chamados Chromebooks, enfim? Também. O que tem, de fato, liberado na hora que se liga a tela? Tem os bloqueios ali para evitar distrações? São atividades específicas, professor? Não, o ideal é que nenhum aparelho com tela, tablet, Chromebook, nesse sentido, esteja ali ligado à internet e com o aluno tendo acesso, a não ser que isso seja direcionado. Né? Especificamente na
Na Escola São Gonçalo a gente trabalha com inteligência artificial. Então, nesses encontros, nessas aulas, sim, os alunos não só vão ter acesso ao celular, ao tablet, né, ao ChatGPT e à internet, mas isso é direcionado. Com o professor monitorando também. Com né? o professor junto, né, direcionando eles, porque um dos papéis da escola, qual que é o papel da escola hoje? Não, a escola não é mais detentora de informação. Houve uma época em que o professor era detentor de um conhecimento. Hoje o aluno com o celular tem acesso a um conhecimento que é mais do que uma universidade. Então a escola, um dos papéis dela, como não é mais o papel de detentor da informação, é de orientador, né, de fazer uma curadoria e mostrar como usar isso. E aí sim, a escola tem que ter esse momento para se colocar, seja o computador, o tablet ou o celular em uso, mas isso é uma coisa direcionada. Na verdade, esse debate é novo, mas ele é um debate muito, muito óbvio, né? Ninguém pode usar celular para dirigir. Há um momento em que você não pode estar com o celular. Sim. Se a gente está conversando aqui, é um momento em que você não vai estar com o celular porque eu estou conversando com você. Então a gente está trazendo isso para uma coisa também óbvia, que precisa de atenção, que é o horário da sala de aula. A gente sabe que tivemos prejuízos muito grandes aqui no Brasil. Eu vou generalizar, né, essa pergunta, um pitaco de comentário, porque infelizmente é o Brasil inteiro, não é só aqui, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Sudeste está um pouquinho melhor, né, nesses pontos. Mas tivemos perdas na educação. Temos um número expressivo de analfabetos funcionais. Infelizmente, jovens que fazem leitura, né, crianças, e não compreendem o que elas estão lendo. Elas não conseguem fazer ligações do ponto da leitura com a vida real. Para desenvolver um texto, então, Deus os acuda. Para fazer uma redação dá maior trabalho. O senhor acredita que a partir de medidas como essa teremos melhorias a partir do momento que tivermos ali mais condições de concentração em sala de aula, de condições de leitura sem interrupções, professor? Sim, mas isso é muito fácil de ser compreendido a partir do momento que a tela, ela faz com que você seja passivo, né? Então, naquele momento, você está sendo espectador. A criança, o adolescente, o adulto, ele não está criando nada. Ele não está agindo em prol de nada. Ele está simplesmente sendo passivo. Se ele faz isso a todo momento, a todo tempo, se eu dou uma folha em branco e digo para ele escrever uma redação, ele não está apto a fazer coisas em que ele não é mais passivo. Ali ele tem que escrever, ele tem que interagir. Então o desafio ler um simples texto, um livro, começa a ser um desafio para aquele que está sempre sendo passivo no processo, né? Seja com a tela em casa, seja com a tela na escola. Então esse excesso de tela, ele prejudica por trazer como modo operante para a vida de qualquer um, né? Tudo que eu estou falando aqui serve para um adulto. Então não serve só para as crianças, né? Se a gente passar a maior parte do dia de maneira passiva, somente consumindo e não produzindo nenhum conhecimento, nenhum texto, né? Não confrontando ferramentas mais rústicas que exigem mais atenção, como um livro, com certeza ao longo do tempo a gente vai atrofiando, vamos dizer, partes desse músculo, né? Que é o cérebro, e a gente perdendo essa plasticidade, a gente começa a se tornar analfabetos funcionais. Isso pode acontecer com qualquer um, acredito. Depois de 10 anos, uma vida extremamente passiva, isso pode acontecer com qualquer um, né? Mesmo nas faculdades hoje, né, se você chega para boa parte dos alunos e fala, o trabalho hoje vai ser escrito à mão, na caneta, é um desespero. Na época que a gente estava na faculdade já era assim, né? O pessoal já... Mas era uma questão da sem consulta, eu acho que era o desespero. Porque a gente ainda tinha, eu acho que a ideia de, olha, mas se eu vou consultar, eu ainda, né? Mas hoje a própria ideia de escrever à mão... já causa pânico, né? Professor, na escola onde o senhor leciona, isso já é realidade há algum período. O que vocês perceberam e há quanto tempo isso é realidade? Então, a implementação ela aconteceu há 2 anos, né? Então, há momentos de atrito ali, porque os próprios adolescentes veem, às vezes, em primeiro momento, como uma simples proibição. Então, vamos proibir porque a gente não sabe lidar. Mas não é bem isso. Na verdade, essa proibição no Brasil, só para ir para uma questão geral primeiro, ela é tardia. Na Finlândia, na Holanda, em Portugal, na Espanha, para citar alguns países que há pelo menos 5 anos é totalmente proibido o uso de celulares em sala de aula, né? Então, assim, o Brasil demorou um pouco mais para pensar isso.
até conseguir somente agora tornar isso lei, né, sancionada, etc. Nas escolas particulares, essa mudança ela é um pouquinho mais tardia, né? Então, especificamente no Salesiano São Gonçalo, há 2 anos, essa implementação aconteceu através das caixinhas. A partir do ensino médio, as crianças têm lá, os adolescentes têm as caixinhas e eles são ali direcionados a colocar o celular e receber no final da sala de aula. As notas, os resultados disso em 2 anos, as notas melhoraram. A própria maneira com que esses adolescentes entendem o que é aprender, como aprender melhorou, e eles mesmo não reclamam mais. E né? a aceitação dos pais, como foi isso? Os pais acham ótimo, assim como os professores. Eu acho que eu, pelo menos, não conheci nenhum pai, nenhum professor hoje que seja estritamente contra, né? Eu sou professor de inteligência artificial, de ética, e sou um entusiasta de todas as grandes tecnologias. Não vejo como um problema, porque, como eu falei, na verdade é uma proibição pontual. Ela equivale a você proibir o celular na direção, em qualquer lugar que a gente já faz esse uso que exige mais atenção, né? Professor, eu vou te fazer uma provocação, porque essa fala aqui da deputada Júlia Zanatta, ela repercutiu muito, sabe? E traz um outro ponto de vista, que é um viés mais político sobre o ocorrido, segundo ela, em muitas escolas em nível de país. Abre aspas. É compreensível que existe um problema no aprendizado por conta de as crianças ficarem no celular. Mas também há o problema de que existe, sim, doutrinação nas escolas. Diariamente a gente recebe relatos de alunos que estão sendo vítimas nas salas de aula por conta de professor que não dá matéria, não dá português, não dá matemática, mas sim para a sala de aula fazer proselitismo político, fecha aspas, e proibir o celular também é proibir o meio de provas. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre uma fala como essa? Bom, olha, eu acho que toda provocação política nesse sentido, ela tem que ser vista como legítima, né? Uhum. Então é uma preocupação de muitas famílias, é uma preocupação de muitas pessoas, até onde eu vou deixar meu filho lá na mão de um outro adulto, e esse adulto vai, na verdade, mudar a maneira pelo qual meu filho vê o mundo. Essa é a preocupação de qualquer pai, né? E é uma preocupação legítima. O que eu digo para as pessoas que não estão em sala de aula, né, é que, na verdade, mesmo sendo legítima essa preocupação e tem que ir para o debate público, isso não acontece tanto quanto as pessoas imaginam, porque o poder de persuasão de professor é muito baixo, né? Então, o professor, ele mal consegue ter a atenção do aluno, né, através de ameaças do tipo: vai cair no Enem, você tem que conseguir isso aqui, se isso não... Mesmo assim, a atenção é muito baixa. Então, o poder de persuasão de um professor para um aluno, na prática, falo como professor, que dou aula desde 2008, já vai dar 20 anos de sala de aula, o poder é bem baixo mesmo, né? Hoje, as referências dos alunos vêm muito mais da internet, vêm, né, dos influencers, dos youtubers, das redes sociais. Isso tem um poder muito maior do que um professor. Já houve um tempo em que o professor era um grande catalisador de referências, né? Hoje, a partir da adolescência, mais ainda, né? E a partir do momento em que a gente tem, na verdade, uma quantidade de conteúdo muito grande para passar para o aluno. Então, o professor, em geral, ele tem a necessidade de passar essa informação para o vestibular. Ah, mas existe maus professores. Bom, mas aí existe maus professores, maus policiais, sim, maus políticos. sim. A gente não pode pegar como referência de classe, né? Agora, só para terminar essa pontuação, há que entender que a escola é lugar de muita coisa. E ela é lugar de diversidade de pensamento. Então, a escola tem que ter diversidade de pensamento, principalmente nas aulas de humanas. Se eu estou dando uma aula de ciências sociais, é inevitável uma crítica social a Sim. pontos da estrutura do mercado, ou o que seja. Agora, claro, tem que ter diversidade de pensamento, tem que ter um professor falando de um pensamento liberal, de um pensamento marxista, tem que ter tudo isso ali, né? Sempre o bom professor dá essa diversidade de pensamento. Não dá para ser, é impossível uma imparcialidade total, é impossível uma isenção total, né? Mas pelo menos dá essa diversidade para o aluno conhecer. Mas eu concluo dizendo:
a persuasão do professor e o poder do professor em doutrinar um aluno é muito maior do que o discurso político e a reclamação pensa. Na verdade, o poder de persuasão... No caso, então, é menor. É menor, desculpa, é menor. Quando um menor. professor, eu falo por experiência, eu sou professor também concursado da SEDUC, né? Então, assim, quando um professor começa a fazer da sala de aula um palanque político, a reação mais natural é a rejeição e os alunos terem uma aversão àquele assunto. Como acontece no caso da matemática, eu vou dar aula de matemática, essa é a reação da maioria, né? Então, assim, eles não ficam encantados pelo que o professor está falando, essa não é a realidade, né? Então, é uma preocupação legítima, repito, é um debate legítimo, mas para quem está em sala de aula sabe que, na verdade, o poder de persuasão do professor é bem baixo, né? Vamos às participações dos nossos ouvintes aqui, professor. Bom dia, Vila, bom dia, ouvintes, Nayana, Daniel, o entrevistado. A minha pergunta uma vez que está direcionado essa tendência da inteligência artificial nas escolas, independente do Fundamental 1 e 2, como vai ser feito isso nas escolas municipais e estaduais? Porque eu entendo que essa postura, essa conscientização e até mesmo esse monitoramento são das escolas privadas, no quais tem profissionais bem treinados, muito bem remunerados. Mas e quando a gente vai para a esfera municipal e estadual? Qual é a estratégia ou qual é o plano que o governo vai utilizar? Porque a inteligência artificial veio para ficar, certo? Se tem mesmo essa proibição, não só na escola, mas dentro da sala de aula, até que ponto isso pode afetar nessa nova tendência da inteligência artificial? Daniel do Gran Terceiro, tá todos bom dia. O senhor também dá aula de inteligência artificial, né, Sim. professor? A inteligência artificial, ela na verdade, assim, ela não é nem inteligente nem artificial. Ela é apenas uma maneira pela qual hoje a gente consegue interagir com a linguagem e ter uma tecnologia que consegue interagir com você e junto com você criar e ter acesso a conteúdo, sistematizar, resumir, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente já pensa em um ser, né? Então, só para explicar que é uma ferramenta, é uma tecnologia como qualquer outra, né? Assim como a gente usa o corretor do Word, entende? Para corrigir as coisas, a inteligência artificial é isso um pouquinho avançado. Agora, a inteligência artificial precisa ser direcionada como qualquer outra tecnologia. Eu lembro, né, quando eu estava no ensino médio, que eu fui fazer aula até aqui perto de Windows, né? Eu fui fazer no começo da 2000, né? Eu fui fazer aula, pegar lá um computador e aprender a fazer planilha de Excel, essas coisas, porque era uma coisa nova que o mercado ia pedir. E era parte do curso. Era parte. Agora é a mesma coisa. Os alunos precisam ter aulas de como usar a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta, como qualquer outra, que precisa de um direcionamento, aprender a fazer prompts, aprender a criar o próprio ChatGPT. O que a gente ensina muito na escola não é só usar o ChatGPT, mas o ChatGPT, para dar um exemplo, ele tem uma ferramenta que cria seu próprio ChatGPT. E aí se cria, bota todos os livros didáticos de uma matéria, e toda vez que o aluno interagir, a inteligência artificial procura não na internet, mas naqueles livros. E aí, olha só que facilidade. É como se o aluno tivesse um tutor. É como se ele tivesse alguém ali. Sem acesso à internet, a inteligência vai direto a todo o material didático que está digitalizado ali. E isso é de graça. O ChatGPT, você consegue fazer isso, não precisa pagar para fazer isso. Então, esse é o tipo de aula que a gente dá junto com a aula de prompts, etc. Tanto para alunos quanto para professor. Eu dou formações tanto para alunos. Dia 5 agora eu vou dar uma formação para todos os professores da Unemat, do Estado. Então, assim, esse é um tipo de coisa que é para ajudar a pegar essa ferramenta e colocar ela como mais uma ferramenta de tecnologia para a educação, né? Então, a inteligência artificial é inevitável a gente conversar. Se a gente não falar sobre isso, seria como se a gente não falasse da internet, né? Não falasse da... Professor, o senhor falou que nós temos a restrição total do celular até o 5º ano, né? A partir do 6º ano, funcionará a caixinha? Como vai ser? Na verdade, assim, eu não sei como vai... vocês sabem muito bem como funcionam as leis, né? As leis sempre têm a margem de interpretação, né? Então, as escolas têm uma certa margem de interpretação a isso. Há escolas que vão proibir
acredito totalmente, entrada na escola do celular, então já deixa lá, não tem acesso nem no intervalo em nenhum momento. E há outras escolas que vão entender que o aluno precisa do celular no intervalo, como eu falei, para comprar um lanche, para avisar os pais, para interagir com outras coisas, etc. Então, no intervalo, ele vai ficar livre para isso. A lei dá margem para essa interpretação, né? Então, não acredito que algumas escolas vão proibir, sim, escolas, principalmente escolas particulares, pequenas, que a própria pedagogia dela propõe isso, vão proibir até um terceiro ano do ensino médio, não sei, pode ser. Elas podem fazer isso, né? Mas o que a lei coloca e o que vai ser implantado, está sendo implantado já há 2 anos no Salesiano e em outras escolas também, é que na hora do intervalo, o adolescente, né, ele possa acessar o celular. Até o 5º ano do fundamental, olha, como pai de 2 crianças, eu falo que, na verdade, as crianças, né, nem deveriam ter acesso. Tô contigo. Né, nem deveriam. Contigo. Antes de 14, 15 anos de idade, a criança não deveria ter nenhum acesso a uma ferramenta que dá acesso tão facilmente à pornografia, coisas terríveis. Mas tem gente que discorda disso. Ó, tem um ouvinte aqui, o Wilker. Eu acho essa lei uma palhaçada, pois o Estado não consegue restringir o uso de celular nos presídios, mas retirar o celular das crianças e adolescentes, isso eles fazem. Lei fácil, né? Por que não acabam com o uso da entrada de celular nos presídios? Aí é complicado, né? Eu acho que isso é pura malandragem para bloquear a aprendizagem dos alunos. Nós estamos na era da tecnologia, aí vem bloquear. Aí ele fala, por isso inventaram lei para restringir o uso de celular, para colocar atenção somente no que o professor quer impor. Deixar o brasileiro no cabresto, eu acho que ele quis dizer massa de manobra, mas ele colocou maçã de manobra. O Wilker do bairro Porto. Eu não sei se o Wilker é pai, né? Para isso que tem Chromebook na sala de aula. Mas o Wilker é o uso particular do celular da criança, tá? O Chromebook, o tablet fornecido pela instituição, continua lá. A criança vai sim ter acesso à tecnologia, mas é com o equipamento cedido pela escola. Tanto que na rede estadual nós temos diversos Chromebooks. O governo até fez uma propaganda massiva aí, falando sobre a compra de Chromebooks. Os professores já estão adaptados a utilizar isso na sala de aula. O que a lei, lembrando que é uma lei federal, não é uma lei estadual, não vale só aqui em Mato Grosso. É uma lei federal, proíbe o uso particular. Enquanto o professor está falando, o aluno está no WhatsApp, o aluno está no Instagram, no TikTok. É isso que a lei proíbe. Eu acho que como que é o nome dele mesmo? Wilker. O que acontece aí, na verdade, na sua fala, é o que a gente chama de um tipo de falácia. Porque, assim, é como se eu falasse, As olha... narrativas. Não, é assim, se eu falar assim, olha, eu fui assaltado e a polícia foi e me ajudou. Mas falar, mas o que adianta ter ajudado o professor no assalto se tem tantos outros assaltos por aí? Né? O que adianta ter feito X se dar a marmita para as pessoas que estão com fome aqui, se lá na África ainda tem... Não, um erro não tem nenhuma relação com o outro. Né? A gente tem o problema que você trouxe aí dos celulares em presídios, não tem nenhuma relação com essa proibição na sala de aula para melhor efetivação e não é nem prestar atenção no professor, mas é deixar de estar passivo, né, e começar a ser ativo no ato de aprendizagem. O celular, ele faz com que o aluno ali, ele simplesmente fique somente como espectador do que está acontecendo, enquanto na sala de aula é como dirigir, né? Na sala de aula, eu repito, eu dei esse exemplo já 2 vezes aqui. Você proíbe o uso do celular ao dirigir, porque ali a pessoa tem que ter atenção ao trânsito. Você proíbe o uso do celular em sala de aula, porque ali o aluno tem que ter atenção, não ao que o professor está falando, mas ao conteúdo que irá cair nos vestibulares, né? Na aula de matemática, na aula de português, ele tem que ter atenção àquilo. E os alunos não conseguem lidar com o celular e com o professor ao mesmo tempo? Não, a gente adultos não consegue. Você não consegue, a gente tem problemas de vícios com o celular. Então, assim, na prática, as crianças têm menos capacidade ainda de lidar com isso. Né? Professor, obrigada, viu, por contribuir para essa discussão aqui no Tribuna. Eu que agradeço.